Então, aqui no livro Minutos de Sabedoria, a lição 177, ela diz: faça a questão, eu também gosto muito dessa lição, por isso que quando você falou 177, eu lembrei de já ter lido e de gostar muito dela, e ela é muito importante. Faça a questão de ser alegre e otimista. Nada na Terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Construa a sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do espírito e na sabedoria do coração. É bem profundo e muito bacana, né? Essa história. Quantas vezes a gente se deixa levar por questões assim, que se a gente fizesse assim, um ouvido moco, né? Aquilo não repercutiria tanto, e não repercutiria por dias, e não teria, às vezes, a consistência que tudo toma, né? Quando a gente quer levar tudo e resolver tudo a ferro e fogo. Tá? Mas hoje de manhã, eu gosto muito de uma cantora chamada Mônica Salmazo. Alguém a conhece? Não? Eu vou só puxar aqui, porque quando eu peguei o meu celular, ela estava cantando uma música. E eu sempre a acompanho, é uma grande cantora de MPB, né? E a Mônica, ela tem um trabalho incrível aí com as músicas do Chico Buarque, enfim, é uma pessoa que, para mim, é muito espiritualizada. E, para minha surpresa, hoje de manhã, ela estava cantando, né, primorosamente, como ela sempre faz, uma música que ela fala de amor, talvez o amor romântico, mas o amor, eu vou ler essa letra para vocês, porque é uma letra do Tom Jobim. Então, até eu acho que as pessoas, eu conheci, as pessoas talvez que tenham mais idade vão reconhecer, talvez o Dante não, mas hoje ele vai conhecer também. Então, eu queria dizer, né, ler para vocês essa letra, que é uma letra do Tom Jobim, e esse amor pode ser utilizado, amor é amor, né? Pode ser utilizado para tudo, na nossa família, e até hoje também muito importante para a gente mesmo, para o nosso autocuidado, né? Então ela diz assim: sim, eu poderia fugir, eu poderia partir sem dizer para onde eu vou voltar. Sim, eu poderia morrer de dor, eu poderia morrer e aí me serenizar. Ah, eu também poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Mas eu quero as janelas abrir para que o sol possa vir e iluminar o nosso amor. Achei muito bonito, tomara que vocês tenham gostado. E é uma música bem antiga, né? Eu vou chamar a Márcia e ela vai fazer a harmonização e fazer para nós a palestra, cujo tema é Os que dizem Senhor, Senhor. Muito obrigada. Muita paz a todos. Passaram bem a semana? Eu estou achando vocês um pouco desanimados. Será que é porque eu estou aqui hoje? Muita paz a todos, meus queridos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui. Boa noite, os meus amigos de casa. Sou Vanderlei. É uma alegria tê-la aqui conosco. As pessoas que com certeza irão assistir às palestras futuramente, todos sintam-se cumprimentados. E é uma alegria estarmos aqui, mas melhor ainda agora que nós vamos nos conectar com a equipe espiritual, vamos nos conectar com Jesus. Vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao alto, sentindo a presença doce do nosso amado Mestre Jesus, percebendo o seu abraço, através desse abraço, recebendo todo o seu amor.
Vamos agradecer a Jesus por estar sempre conosco, principalmente nos momentos de maiores desafios. Como já nos foi dito, é nos momentos de desafio que Ele nos pega no colo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por nos permitir estarmos aqui, nesse planeta maravilhoso. Aqui, aonde nós temos a oportunidade de nos transformarmos a cada dia em pessoas melhores. Vamos agradecer da equipe espiritual dessa casa, que com muito carinho prepara todo o ambiente para nos receber. E que nós possamos, ao sair daqui, sairmos melhores do que aqui chegamos. E que nós possamos levar a reflexão dessa noite e que, através dela, nós possamos nos transformar um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, hoje o tema para que nós possamos refletir, ele se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, o título é assim: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E nós vamos refletir o item que é de 6 a 9, que diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram ao reino dos céus. É muito interessante nós pensarmos nesse tema e no Kardec. Kardec, quando ele nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele elaborou esse Evangelho de uma forma muito interessante. Porque no capítulo 17, a qual o título é assim: Seja Perfeito. Uma seleção de espíritos amigos nos trouxe a receita para que nós pudéssemos chegar à perfeição relativa, que nós sabemos que nós vamos chegar à mesma perfeição que Jesus. Isso no capítulo 17. Aí, quando chega no capítulo 18, o Kardec nos traz o título: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E é interessante que, se nós observarmos, por isso que é bom nós lermos a codificação. Quando Kardec, no capítulo 17, nos traz esse tema Seja Perfeito, está nos preparando, nos dando a receita para nós chegarmos à perfeição. Aí ele já nos mostrou o caminho. Aí chega no capítulo 18 e diz: olha, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quem é que nos chama? Deus, ele nos deixou essa lição. Só que nós vamos refletir o item que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu. Para nós refletirmos, por que será que todos que falam Senhor, Senhor, não podem entrar no reino do céu? Esse capítulo está nos falando da ação. Deus não nos chama a todos. O que ele fez? Ele criou as leis divinas e pediu seu filho mais velho, que é nosso irmão Jesus, para nos apresentar um Deus de amor, um Deus de caridade, um Deus que não quer, um Deus que nos ama. Jesus nos apresentou esse Deus. E quando Jesus nos apresentou o Deus de amor, o que ele espera a todos, ele chama a todos. Mas não é um pouco, se nós pensarmos, o que o capítulo então diz? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Será que Deus vai chamar a alguns, vai chamar a todos, mas vai falar: você vem, você não vem? O que vocês acham? Deus faz isso? Pode falar. Vocês acham que não? Então, por que tem a palavra escolhidos? Porque... Oi? Se não quiser ver as missões, na hora H, vai ter que retornar e fazer. Também, isso mesmo.
E Deus não dá, Ele não nos dá a liberdade de escolha. Então, na verdade, Ele nos chama, mas quem escolhe ouvir esse chamado somos nós. Nós escolhemos se estamos preparados para escutar esse chamado. O que nós fazemos? Nós não escutamos. Esse capítulo 18, há um tempo atrás, a nossa colega, que eu esqueci o nome pela atrás, ela falou sobre a parábola do capítulo, que muito bem, por sinal. Porque esse capítulo inteiro, ele vem nos falar da nossa transformação interna. Que não adianta nós só entendermos do ensinamento do mestre. Muitos de nós gostamos de mostrar que nós somos bons. Não é verdade? Mas aos olhos dos outros. Será que as nossas atitudes é mesmo de bondade para com o próximo? Como que nós agimos? Esse capítulo está nos falando exatamente isso, de nós colocarmos em prática tudo o que é falado. O que nós escutamos aqui toda quarta-feira? O que a doutrina nos ensina? Primeiro, nós já fomos esclarecidos que nós somos o quê? Espíritos imortais. A morte não existe. Segundo esclarecimento que a doutrina nos trouxe, que nós estamos aqui para melhorarmos. Basta nós estarmos aqui sentados, escutando as palestras todas as quartas-feiras? Se nós ficarmos aqui toda quarta, escutarmos as palestras, mas não colocarmos em prática, tem algum efeito? Esse capítulo ele nos chama a isso. E uma coisa interessante também, todos que são chamados, e os nossos jovens, eles podem contribuir para essa transformação, para atender esse chamado? De que maneira? Vamos começar pelos jovens. De que maneira eles podem contribuir? Na escola, eles podem ser bons colegas para os próximos? O que é muito falado hoje que acontece nas escolas? Nas escolas não acontece o que todo mundo chama de bullying. Eu posso não participar daquele ato, mas quando eu dou risada de algo que está acontecendo com meu coleguinha, será que eu estou contribuindo com essa ação? O que vocês acham, jovens, os estudantes? E na minha casa, eu falo para o meu pai, pai, eu participo do bullying com os meus colegas na escola. Eu falo isso? Hein? Eu falo? O que eu falo para o meu pai? Eu sou um bom aluno, eu sou um bom colega. Eu falo sim, senhor, para o meu pai. A mesma coisa. Quando eu tenho meu irmão mais novo em casa, que meu pai ou minha mãe não está vendo, eu tenho paciência com ele? Ou só quando o pai está vendo? É a mesma coisa esse chamado do Senhor. Nós fazemos muitas coisas para agradar a quem nos vê. Mas, na realidade, qual que é a nossa verdadeira atitude? E hoje isso está muito claro, você vê pelas redes sociais. Aparece alguma família que é infeliz em rede social, gente? Vocês veem alguma postagem de infelicidade na rede social? É a família perfeita, não é verdade? Mas será que fora daquela rede a família é perfeita? Nossa, é isso que está falando esse texto. Nós mostramos uma realidade que, na verdade, não é. Por isso que o texto fala de você construir a sua casa numa areia ou construir a casa numa rocha. Quando a gente constrói a nossa casa numa areia, vem a tempestade, o que acontece com a nossa casa?
ela cai, não é verdade? E quando ela é construída numa rocha, se vem uma tempestade, uma ventania, o que acontece com aquela casa? Agora, vamos pensar na nossa doutrina. Vamos pensar. Nós falamos muito de caridade. Então, o lema da nossa doutrina é: sem caridade não há salvação, não é verdade? Aí nós estamos sozinhos, caminhando, uma pessoa pede algo para nós, e nós fazemos só assim, nem damos atenção para a pessoa. A gente está colocando em prática o que a doutrina nos ensina? Esse capítulo está nos falando é a prática, a transformação. Esse reino de Deus que nos fala, não é um reino de Deus que nós conhecemos conforme algumas religiões nos apresentou. Aquele reino onde tem um monte de anjinhos voando, tocando as harpas. Não é? O reino de Deus apresentado aqui no Evangelho é um reino que para dentro de nós. É essa transformação dentro de nós, no nosso interior. E se nós não nos transformarmos aqui, não trazer o para dentro de nós, aí quando nós voltarmos à nossa verdadeira morada, ou sermos convidados à festa de núpcias, nós não vamos estar com a vestimenta adequada. Aqui não foi falado da parábola das noivas, das festas de núpcias há um tempo atrás? Muito bem. Nós não vamos estar com essa vestimenta adequada para entrar nessa festa. E que vestimenta é essa? É a nossa evolução moral. Por isso que o texto fala, não basta só falar Senhor, Senhor, basta só nós fazermos oração. Nós estudamos, todo mundo aqui acredita que a morte não existe? Todos acreditam, sim ou não? Aí quando acontece, nós perdemos alguém da nossa família, a gente desiste de viver, mesmo a gente tendo certeza. E nós falando todos os dias que a morte não existe. Que aqui, nós estamos aqui apenas de passagem. Nós vamos... O que a doutrina nos ensina? A gente vai ficar triste. Nós vamos ficar com saudade. Mas nós não podemos desistir de existir. Porque quando nós desistimos de existir, nós não estamos colocando em prática o que nós falamos, o que nós dizemos que acreditamos. A doutrina de fé, que a fé remove montanha, aí nós passamos por uma enfermidade. Nós passamos por essa enfermidade, aí já desacreditamos. Aí essa fé que nós temos, ela vai embora. É o mesmo que falar Senhor, Senhor, mas não colocar em prática o que nós falamos. Eu venho aqui, estou falando de perdão. Vocês me veem caminhando, conversando com um amigo, me sentindo ofendida e falando, eu vou falar com ela. Ou eu faço isso. Eu estou colocando em prática o que eu falo aqui. Então, nós precisamos, quando nós lemos os versículos, nós lemos os capítulos do Evangelho, nós precisamos procurar vivenciar o que ele está nos ensinando. Procurar colocar em prática. Porque senão a gente vai estar falando Senhor, Senhor, e quando nós retornarmos, eles vão falar, você só falou Senhor, Senhor, mas não colocou em prática. Todos nós aqui que escutamos através dos ensinamentos, e a doutrina nos fala de caridade, a gente pode até fazer. Mas se nós fizermos a caridade, ficar falando do que nós fazemos ao outro, nós vamos receber alguma recompensa ou nós já recebemos a recompensa aqui nessa terra? Não é? Não é isso mesmo? Isso são reflexões para nós no dia a dia. Por isso que o texto diz,
O próprio texto diz que eles, quando retornam, falam: Senhor, mas eu expulsei os demônios, eu curei. E o Senhor fala: não adiantou. Não adiantou, porque você só fez, mas não transformou aqui. Por isso, meus queridos, o que esse texto nos diz, nem sempre quando nós nos mostramos bonzinhos, só mostrar não adianta. Aí vocês vão falar: Márcia, isso vocês falam toda quarta-feira, vem palestrante diferente, está falando a mesma coisa. Porque os ensinamentos de Jesus não vão mudar. Eles podem ser falados de maneiras diferentes, mas a essência sempre vai ser a mesma. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos infantis, no sentido, espiritualmente, nós somos crianças. E nós precisamos escutar, para que nós possamos aprender. Mas nós já atendemos o chamado. Por que eu digo que nós atendemos o chamado? Porque o fato de nós estarmos aqui já foi tirado das nossas vidas. A gente já sabe que aqui, nesse planeta, é um local de aprendizado, é um local de transformação. Nós não sabemos isso? Vocês não acreditam nisso? Por isso, meus queridos, a gente precisa observar se nós estamos colocando em prática o que nós estamos escutando. E aonde que nós vamos perceber isso? Qual o local que nós mais percebemos isso? Na nossa casa. Na nossa família, porque é eles que vão nos mostrar. É ele que vão nos mostrar as nossas falhas. É os amigos que estão mais próximos de nós que vão nos mostrar as nossas falhas. Quem aqui já escutou de algum familiar? Você vive naquele centro, mas não mudou nada. Alguém já escutou isso? Você vive lá no centro, mas eu não vejo mudança em você. Meus queridos, se nós começarmos a escutar isso muitas vezes, a gente precisa prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção mesmo, se nós estamos ou não colocando em prática. De vez em quando a gente vai escutar isso. Mas é a nossa atitude. É as nossas atitudes que vão demonstrar. Não basta só nós falarmos Senhor, Senhor. E outra coisa também nós da doutrina, às vezes nós sabemos que tudo que nos acontece, a gente fala, é da vontade de Deus. Ele nos permite. Mas Deus não nos escolheu e Ele não quer que nós sofremos. Ele não quer isso de nós. Deus para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos sorrir. Mas muitas vezes as nossas escolhas nos causam alguns transtornos. Mas nós podemos falar: está acontecendo isso comigo porque Deus quer, é da vontade dele, e não fazer nada para mudar. Se ele nos deu os livre-arbítrio, a escolha sempre vai ser nossa. Sempre vai ser nossa. O chamado está todos os dias, a todos os momentos. De que maneira ele está nos chamando? De que maneira que ele nos chama? Através das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes, uma pessoa que bate a nossa porta
passando uma necessidade. É uma maneira de colocar em prática a caridade. Às vezes, uma pessoa que está precisando do seu ombro para conversar. Às vezes, é uma pessoa que está passando por uma enfermidade física. E aquele familiar precisa do seu apoio. Então, o chamado do Senhor é através de coisas que acontecem no nosso dia a dia, para que nós possamos colocar em prática o que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor. Por isso que esse chamado é todos os dias. E a escolha é sempre nossa, se vamos ou não atender esse chamado. Não é verdade? A escolha é sempre nossa. E muitas vezes, meus queridos, nós deixamos passar oportunidades na nossa vida, oportunidades de fazer o melhor ao próximo. Nós deixamos passar. Porque nós priorizamos o quê? A nós mesmos. Nós priorizamos a nós. Aí não tem como. Aí a gente está falando Senhor, Senhor, e com certeza, o nosso coração ainda não vai estar preparado para receber esse reino do céu, que é dentro de nós. É a nossa transformação. Por isso que a nossa doutrina, por isso que o Espiritismo estão sempre os mesmos ensinamentos. Porque quem trouxe os ensinamentos para nós foi Jesus. E não tem como mudar. Não tem como chegar aqui e falar, trazer histórias diferentes além da nossa melhoria moral, da nossa transformação moral. E nós vamos escutar esse chamado todos os dias. Até que nós possamos escutar, não com o ouvido, mas nós passamos a escutá-lo com o coração. Com o coração. Porque quando nós passarmos a escutar esse chamado com o coração, aí nós vamos conseguir nos transformar. E com certeza nós vamos conseguir. Iniciando dentro da nossa casa. Nas nossas salas de aula, os nossos jovens que estão aqui. Eu gosto sempre de contar a história para vocês entenderem isso dos jovens. Foi feita uma pesquisa, há um tempo atrás, numa escola. Eles pegaram uma latinha, colocaram no pátio. Quem recolhesse aquela latinha e colocasse no lixo ia ganhar um prêmio. A escola inteira, as crianças iam, voltavam, e a latinha lá. Uma menina recolheu a latinha. Em 2, 3 dias, uma aluna fez isso. Pegou a latinha que estava lá e colocou no lixo. Percebe como nós já podemos colocar em prática nas escolas? Os nossos jovens também recebem o chamado todos os dias. Batem a sua porta. Com a tratativa com os colegas, com a forma que vai ouvir o pai quando os pais falam com vocês, com a forma que vai tratar os vizinhos. Então, o chamado também é para os nossos jovens, para as nossas crianças. Mas para que eles possam entender esse chamado, para que eles possam colocar em prática, aí vem os pais. Aí vem os pais através dos seus exemplos. Não só os pais, mas quem faz parte da vida daquela criança, daquele adolescente. Que é através da postura, através de como eles agirem, é a maneira que vai agir as nossas crianças. Então, meus queridos, que nós possamos não esquecer, a todo momento, o Senhor está batendo a nossa porta.
de várias maneiras diferentes. Agora, cabe a nós a escutar esse chamado e buscar dentro de nós o que nós temos de melhor e colocarmos em prática, para que nós não possamos só usar o nome do Senhor, Senhor, e não colocar em prática o que Ele nos ensina. Que nós sabemos que vários lugares, países aí fora, um acaba com a vida do outro em nome de quem? De Deus. De Deus, em nome de Senhor. Então, que nós possamos fazer diferente. Diferente. Talvez nem precisar falar tanto Senhor, Senhor, mas através das nossas atitudes, através da nossa conduta, colocar em prática o que Ele nos ensina. Muita paz a todos, que Jesus possa nos acompanhar durante toda a semana. E assim, após essas reflexões, nós possamos, meus queridos, todas as vezes que nós estamos aqui, recebendo essas lições que não são nossas, com certeza vêm do alto, de uma equipe espiritual enorme, vem de Jesus, que nós possamos levar, estender essas lições além daqui, dos nossos vizinhos, nossos familiares, no nosso trabalho material. Que nós possamos refletir aqui dentro o que nós estamos escutando. Isso para todos nós que estamos aqui. E assim, após a reflexão dessa noite, vamos fazer as nossas vibrações. Vibrar é doar o que nós temos de melhor em nossos corações. Que nós possamos, nesse instante, vibrar pelo nosso planeta. Uma luz intensa. Vibrar amor. Que nós possamos vibrar por todos os nossos governantes. Que eles possam ser inspirados pela equipe espiritual superior na hora de tomar suas decisões. Que nós possamos vibrar pelos nossos irmãos que, por hora, estão em situação de rua. Que eles possam ser amparados. Vamos vibrar pelos nossos idosos, pelas nossas crianças. Vibremos que os pais possam entender mais os seus pequeninos e levar a eles o que tem de melhor no coração. Vamos vibrar pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que atentam contra a vida. Vibremos por essa casa, todos os seus trabalhadores, pelos seus dirigentes, que eles possam ser inspirados, amparados pela equipe espiritual maior. Vamos, nesse instante, fazer uma vibração muito especial pelo seu Vanderlei, nosso amigo querido, trabalhador da casa, que o doutor Bezerra de Menezes possa cada vez mais o fortalecer e que em breve ele esteja aqui conosco. Vibramos para os seus familiares e vamos nesse instante vibrar pela nossa casa. Que uma luz intensa dentro nos nossos lares, que todos os nossos familiares sejam envolvidos nesse amor. E vamos, assim, fazer uma vibração por nós mesmos. Que nós possamos, através dos ensinamentos do Mestre, transformar
os nossos corações a cada dia em corações de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade que todos nós tivemos de estar aqui hoje. Muita paz a todos.